Olá, aqui de novo na TV, Ciência do Início da Vida, sou eu aqui, Eleanor, falando com vocês agora sobre concepção. Novamente, nós vamos falar de outro tabu. É inacreditável. O mundo hoje tem em torno de 6 bilhões e alguma coisa. Não temos mais as 7 bilhões há um tempão. Mas mesmo assim, esses 6 bilhões e tal de pessoas, as estimativas de guerra, etc., pararam de acontecer em 2016. E as coisas em 2016 já tinham 65 milhões de refugiados. Em 2015, 15 milhões. E é esse mundo que a gente vai poder mudar. Imagina que a concepção, isso é engraçado, tem um livro do Mishneh Torah, um livro judaico. Cuidado com as palavras que você usa na hora de conceber. Elas ficam impressas. Vocês viram, ou conheceram, ouviram falar do trabalho de Masaru Emoto? Ele conseguiu fotografar água destilada, uma palavra, e qual é o cristal que ela forma? Um cristal lindo. Se a palavra era positiva. No entanto, se a palavra era negativa, não formava cristal nenhum. Era uma coisa desforra, horrível. O trabalho desse homem é qualquer coisa. Ele testou com música, ele testou com objeto, ele testou aquilo que depois o Rupert Sheldrake descobriu a respeito de campo morfogenético. Então, as coisas que implicam, não implicam só no que eu ouço, no que eu vejo, mas implicam em níveis muito sutis. Nesse caso, a concepção é água. O espermatozoide encontra o ovócito e essa fecundação gera uma célula que é 100% praticamente água. Para começo de conversa, eu gostaria de falar de uma coisa. Na escola, todo mundo aprendeu em biologia que a concepção se dava da seguinte maneira: competitivamente. E essa competição funcionava do seguinte jeito: havia milhões de espermatozoides e um batendo na cara do outro, né? E quem conseguisse, com a sua enzima, com a sua cabeça, furar o ovócito, era o vencedor e tinha estuprado sua mãe. Ok? Não é assim. Lennart Nielsen vai e fotografa todo o processo. E o que ele descobre? Que é aquela coisa poética, romântica que a natureza sempre é. Vai olhar a beira do rio, vai olhar as flores do campo. É sempre poético, é sempre lindo, né? O mínimo romântico, né? Então, como é que é? O que acontece é o ovócito vem e aí milhões de espermatozoides atapetam. Os biólogos continuam chamando de guerreiro. Eu prefiro atapetador, que na verdade primeiro é o que eles estão fazendo e segundo não tem nada de guerreiro, né? Eles atapetam o trânsito da mulher, que tende a ser ácido, e só 50 espermatozoides andam numa velocidade metade. Os que vão atapetar andam a 10 centímetros por minuto. E aqueles 50 que andam assim, ao contrário, né? A velocidade menor, né? Que é a velocidade 10. É isso mesmo, 5 centímetros por minuto, eles chegam e um deles, o ovócito, que dança uma dança exatamente como a Terra, rodando em cima do próprio eixo. Então, quando ele encontra um daqueles 50, ele se abre. E aí ele entra. Ou seja, é a própria reprodução do que aconteceu no ato sexual. Mais romântico que isso, 2 dias. A concepção, esse ovócito escolhe esse espermatozoide. E detalhe, os outros milhões que saem andando rapidinho
já sabem quem são os 50 escolhidos. Nessa última descoberta de um biólogo russo, eu não posso dizer o nome dele, porque quando eu estava vendo a fotografia, encantado, o telefone tocou e sumiu da internet. Então não sei quem é. Porém, ele filmou, ele fotografou a alma saindo do corpo, e isso um monte de gente já feito, mas ele fez com um microscópio eletrônico. E aí ele viu que aquele DNA, que é um código de linguagem escrita, que tem toda uma história ancestral, ele chega perto. Ele escolhe o pai e a mãe. E é muito interessante que os pais, muito costumeiramente, ou eles têm um sonho com uma criança que anuncia qual é o nome que ela quer e que você nunca ouviu, ou então um irmãozinho que diz assim: mamãe, você vai ter um filho, você vai ter um menino, você vai ter uma menina. Ou seja, aquilo do Sheldrake, o campo já escolheu, o campo com aquela história de DNA, já escolheu o pai com uma história parecida e uma mãe com uma história parecida. Por quê? Por que a natureza faz isso? A natureza faz isso porque esses três juntos, com amor, eles aprenderão e transformarão essa história milenar. Percebe? Tudo é aprendizado. Esquece, pega a palavra culpa, joga no lixo. Nada a ver. E fala para os seus filhos nunca mais dizerem: eu não pedi para nascer. Pediu. Não só pediu, como escolheu o pai e escolheu a mãe. O que tinham histórias de DNA que queriam evoluir, que queriam aprender. E os três juntos podem fazer isso. Essa concepção que lá no Mishneh Torah eles diziam: cuidado com o que você fala, porque imprime. E essa concepção, ela vai criar a tal da onda fractal da física que a gente pediu de empréstimo. E vai ser importante porque eu tenho pedido para as parteiras: perguntem para as mulheres como foi a concepção. Porque a concepção já pode desenhar as situações auspiciosas ou não que vão acontecer no parto. Mas não só. Quase todo mundo tem um mês no ano que às vezes tudo quanto é de bom, ou também tem aquele mês no ano que tudo é de bom. E a pessoa não sabe. Faz as contas. Foi a sua concepção. E é impressionante. Aí você tem vários autores. Você tem o Hammer, que ele falou da importância de você preparar-se para a concepção 9 meses antes, porque é um projeto de vida. Muita gente leva um tempão para desenhar uma casa que vai ser só uma casa de campo. Mas um filho que será para todo o resto da vida de vocês, não vai sentar para conversar o que eu penso sobre ser humano, o que eu quero ensinar para o meu filho. Eu sempre peço que os pais já tenham feito o renascimento, já tenham feito a decodificação do DNA, mas agora comecem a escrever a carta convite para seu filho, sua filha. Escrevam separados e depois leiam um para o outro. Porque não vai ser depois que a criança nasce que vocês vão discutir a questão dos valores que vocês consideram importantes para a educação. Nessa hora é a hora de escolher. São meses e meses dessa preparação. E aí, aqueles anos, às vezes uma troca. E às vezes criança diz assim: era para ser uma menina, mas agora está um menino. Quando os pais estão se mexendo, trabalhando, e eles, nesse trabalho, eles vão resolvendo coisas. Quando eles vão resolvendo coisas, já não são os ideais para resolver X ou Y problema que aquela alma tenha. A outra coisa que aparece são pessoas que de repente têm uma criança dentro da sua casa e sabem que vão ter um filho.
A Elizabeth Hallett, ela trabalhou, né, em 184 relatos de pessoas que tiveram contato com seus filhos muito antes da concepção. Mulheres, homens e pais adotivos, em que a criança anunciava: eu vou nascer no útero daquela moça, mas eu venho para você. E coisas assim. O livro é Soul Track, nunca foi traduzido. O Serinson, na Coreia, ele catalogou 1000 sonhos de pessoas que sonharam muito tempo, alguns anos às vezes, antes do filho ter ido. E muitas vezes, cada vez mais eu estou treinada nesse tipo de coisa, às vezes vem um casal que está infértil e de repente eu estou vendo aqui no campo deles, a ideia é treinar cada vez mais quem trata a aprender a ver campo morfogenético. Eu estou vendo um menino, às vezes estou vendo uma menina, e eu sei que essa criança está só esperando que os pais limpem algumas histórias para eles descerem. E às vezes são crianças que são luz pura. Impressionante. Portanto, essa documentação, o Serinson, com esse livro dos 1000 sonhos, mas ele escreveu muitos outros. Foi ele que escreveu o livro sobre a Rainha Jin, que foi a mãe do autor do I Ching, e que ela, num livrinho pequenininho, que é impressionante, que é igualzinho o livro do Sanskara, que está nos Vedas, que é como se preparar para você ter um filho homem, filho mulher, um filho muito bem sucedido financeiramente, um filho que vai ser muito bem sucedido espiritualmente, tudo. É um livro desse tamanho. E ela escreveu um livro pequenininho. Só que esse livro pequenininho é bem prático. Como é que filho que você está trazendo para esse mundo? Quem é? É alguém, logicamente, que ela elegeu escrever para orientação de como você traz para esse mundo, como você cria um campo para trazer para esse mundo um ser muito especial, espiritualmente muito especial. Será que a gente não está cansado de materialismo? Com tanta documentação científica. Ian Stevenson, 2.600 casos de reencarnação, tanta gente que escreveu tanto, e as pessoas ainda estão fixadas nesse materialismo, que ainda é o que as escolas prussianas ensinam, porque elas botam aquelas carteiras esperando que você aprenda a respeitar comando. Não pense. Você não tem talento. Se você tiver um, é muito. E quando todo mundo tem um monte de talento, vai para uma tribo e vê quem é que não canta, vê quem é que não toca, vê quem é que não dança. Só assim. Só aqui a gente que entrou nessa história dessa escola, que a criança de 4 anos levanta o dedo e diz assim: quero fazer pipi. Aí a professora diz: não, porque não está na hora. E a criança urina no próprio corpo e aquilo vira um trauma. Mas esse trauma tem uma finalidade. Ele está dizendo uma coisa: você vai aprender na vida que é mais importante seguir ordem do que respeitar seu corpo, seu coração. Ah, eu estou chorando, a criança está chorando porque perdeu um amiguinho, perdeu um parente. Não é liberada de prova, não é liberada de nada. Não importa. Ela aprende sucessivamente a se trair. Agora vamos ver. A ciência do início da vida, uma outra revolução que ela pensa, não é só um mundo de paz, mas ela pensa um mundo onde ninguém traz esse campo, o seu eu superior. Porque é aquela coisa, o Jung fala, o número 1, o número 2 que nós somos. Esse número 1 é o ego, que está meio que funcionando nos 3 primeiros anos, nas impressões e crenças que ficaram nos 3 primeiros anos de vida. O número 2 é um infinito do inconsciente.
Mas esse inconsciente não é cuidado, não é visto, não é trabalhado. Porque o próprio Jung não tem muito ibope ainda no mundo. Foi a psicologia mais avançada que foi feita, que abarcava arqueologia, astrologia, física quântica, alquimia, antropologia. Foi a psicologia, foi ele que disse, a psicologia só vai andar, só vai avançar no dia que ela se preocupar com meses antes, muito antes, anos antes, de preparar as pessoas para a concepção. Foi o primeiro a dizer isso, o primeiro cientista a dizer isso. Mas acontece que essa ciência dele, como ela anda muito junto com a física quântica e ainda se ensina nas escolas prussianas, parou em Newton, ela toma apenas com 200 anos de atraso. E aí isso, desde a história humana, o físico descobre o mundo, a vida para todo mundo, e o filósofo pensa o mundo. Bom, cadê a filosofia? Essa filosofia não aconteceu. Então, o que é que hoje a gente tem? Os físicos escrevendo como filósofos. Porque a filosofia nova ainda não aconteceu. Porque ela está atrelada lá atrás à visão newtoniana. O Ed Maluf, que é formado em filosofia, ele escreve toda essa história muito sinteticamente de como a filosofia ainda nós estamos vivendo aristotelicamente. A única realidade que existe é a realidade do sentido. Imagina onde que a gente está. Aristóteles, que não gostava de criança, e disse isso com todas as letras. Esse mundo parado, paralisado por uma educação velha, ultrapassada, e que as pessoas dogmaticamente entendem como real, aonde espiritualidade não existe e aonde física quântica não existe. Aí, essa criança que apareceu, que o irmãozinho viu, que a mãe viu, que o pai viu, que às vezes uma pessoa conhecida viu, ela já está no campo. Ela escolheu o pai e a mãe. Mas essa data, como eu já estava falando, existe uma data. Essa data quando aconteceu a concepção, que é uma coisa que dá para acessar até o renascimento e transmutar, se não for auspicioso. E o que acontece? A pessoa vai ver a sua própria concepção, ver entrando no corpo da mãe, entrando primeiro no corpo do pai, depois no corpo da mãe, e ver qual era a emoção que os dois estavam. Às vezes o pai, ele sente um frio na espinha, normalmente é o homem que percebe a concepção. Como o espermatozoide vai ficar lá no corpo da mulher, às vezes mais de um dia, a concepção no corpo da mulher pode não ser imediata, como muita gente pensa. Ali há dois eventos. Quando passa, e muito frequentemente o homem tem a sensação de um frio na espinha, que ele fala, um frio na espinha, geralmente na região lombar. Ele sente isso e aquelas duas almas têm um micro tempo de encontro. E esse homem reconhece essa alma, fica feliz ou não. E essa mulher, ela, quando recebe essa alma que entra no corpo dela, ela sente o quê? Ela fica feliz com esse reencontro? Ou ela fica reticente? Tão reticente que há 5 dias que fica lá na trompa e os corpos vão se acoplando, né, naquele ovo, e depois 2 dias no útero até a anidação. E às vezes a anidação é difícil, há sangramento. É como se fosse uma luta. Nessas vezes
que a gravidez ocorre dessa maneira, a pessoa tende a ficar com uma crença na vida de que tudo é luta. A vida inteira vai ser uma luta. Todas as impressões que custam muito a saber. Essa concepção, ela está plasmando crenças muito profundas. Você imagina isso? Se você pega eventos dramáticos, bons ou ruins, que te aconteceram no mesmo mês do ano, e aí você descobre que foi, pelas contas, a sua concepção. Nessas contas, às vezes você descobre que você foi prematuro e ninguém te contou. E aí você descobre que essa é a realidade. Mas o que foi colocado ali? Lembra do Massaro Emoto? Quais foram as palavras ditas nessa água? Veja bem, essa água, que é essa célula mãe, ela será a célula mãe de todo o seu corpo, por toda a sua vida. Qual é a inscrição que essa água tem? Entendendo como eu estou falando que a concepção é extremamente importante, porque ela é a primeira sede das suas crenças. A primeira sede. O parto, normalmente, é uma reprodução disso. Essa concepção é extraordinariamente importante. Nós não podemos continuar numa sociedade que ignora, primeiro, que pensa que a competição é o que faz a concepção. O espermatozoide mais esperto, ou que tem mais enzima para furar o ovócito, é como se a gente fosse educar as crianças na escola a acreditar, primeiro, que biologia é competição. Segundo, violência é a coisa. Aí hoje a gente vê nas escolas as crianças entrando com os monstrengos e tal, ou com arma, de brinquedo. Eles aprendem. A biologia ensina para eles. Essa biologia que está sendo ensinada é mentirosa, deliberadamente mentirosa. Porque não é... O Leonard Nielsen tem esse livro publicado, todas essas fotos, não há tão pouco tempo assim. Já tem décadas. É um conhecimento que existe, e por que é que os professores de biologia não se apropriam disso e não transmitem isso? Não transmitem porque eles estão dentro de uma pirâmide de poder que totalmente ideológica, materialista. Nada disso existe. Quem é que paga? Você. A vida dos seus filhos. Tudo que você crê. O que você crê em grandes enganos. Houve um autor que fez um documentário que está na internet, The Altruism Revolution. Esse documentário é extremamente importante para ele passar nas escolas, porque ele mostrou que a empatia e o altruísmo é a verdadeira biologia. Sim, se seu fígado resolvesse competir com o seu estômago, você não estava nem em pé. Isso não pode acontecer. Todo o nosso funcionamento orgânico é cooperativo. E ele mostra nesse documentário que até com ratos, até com bebês pequenininhos, a tendência é o altruísmo, a tendência é a empatia. Essa história toda contada, que omite o momento mais importante da sua vida, sua concepção, tem muito a ver com toda a tua história de vida. Não se fala sobre isso. Ainda a pré-concepção, ela está lá pintada na história da arte. Da concepção, tirante esse livro tibetano, esse quadro tibetano de 1100 anos. Há um quadro hindu que tem a primeira divisão celular. Isso faz com que a gente repense se a concepção é um ato tão romântico, como será pegar um ovócito, pegar uma agulha
e introduzir o material genético do espermatozoide e colocar na geladeira. Isso acontece. Quais são as consequências? E aí a gente vê que as crianças, numa revisão bibliográfica chinesa, pegando 21 mil artigos sobre inseminação artificial, eles falam sobre a má formação congênita, especialmente a nível cardiovascular, enorme, e também a morte violenta. Eu não estou falando que a concepção plasma, como será? Sofrem bullying, e muito. Tem dificuldade de contato físico. Alguns, por causa do amor dos pais, pode mudar. Mas frequentemente, quando existe essa concepção, pelos donos de clínica de concepção, há uma separação logo depois. Por quê? Alguém não queria ser pai, alguém não queria ser mãe, porque tinha muita mágoa do pai, porque tinha muita mágoa da mãe. O subterfúgio técnico não vai mudar esses sentimentos. E aí temos muitas e muitas confusões. Mas, sobretudo, o que foi que eu plasmei na mais violenta das concepções? Mas nada disso é falado. É como se fosse um avanço tecnológico. Aliás, a tecnologia virou nosso Deus. É tecnológico, está dito. Quando você fala que algo é tecnológico, tá? Para lá de consagrado. Mas esse tecnológico significa a exclusão total do que é espiritual. E a concepção é um ato divino. É quando Deus está se manifestando nesse homem, nessa mulher, mesmo que eles não se digam. É quando eles estão vivendo a criação. É o momento máximo da criação. Eles estão estabelecendo ali alguém que deve ser a materialização do amor daquele homem por aquela mulher, e vice-versa. Ele não pode ser menos que isso. O Bob Mandel e a Ray escreveram como seu nascimento afeta seus relacionamentos. E aí eles falam como, quando a concepção é feita porque há um interesse, quando a concepção é feita por uma outra situação que não é amor, dá consequências nas crenças de vida da pessoa. E eles são renascedores que já andaram por esse mundo afora. E são milhares de pessoas que fizeram renascimento com eles. Outros autores de renascimento falam a mesma coisa. Portanto, a concepção programa sua crença de vida. Essencial. Aí, quando a gente olha, segundo a OMS, 50% da população do mundo é nascida de concepção indesejada, que dá carência para o resto da vida. Foi muito bem. Aqui no Brasil, 80%. E nos países que se deram pequenos programas, na Holanda, no Irã, na Áustria, na Hungria, em algumas ilhas do Japão, eles conseguiram melhorar muito a autoestima. Será que a gente tem aí a chave de resolver a baixa estima brasileira, que é bem grande? O que é que o Brasil tem, o brasileiro, o cidadão brasileiro tem de autoimagem? Péssimo. Ele é culpado de tudo. Ele não faz nada direito. Ele tem todos os defeitos do mundo. Não é? Pessoal, baixa estima. Essa baixa estima, onde é que se resolve? Sempre, qualquer problema, a gente resolve na causa. E a causa, não adianta ficar pensando que a história... Quando eu costumo dizer a história do Brasil, porque foram os portugueses que nos descobriram. Eu já cansei de ouvir essa história. Mas acontece que os portugueses também descobriram o Japão, em 1524. Então não é isso. É
exatamente a causa da autoestima. A Holanda, que fez o programa mais sofisticado, ela teve como primeiro resultado uma população com muito maior autoestima e como segundo resultado fechamento sucessivo, já estava em 2015 fechando a 19ª penitenciária por falta de preso. Portanto, tem solução. As soluções já foram até executadas e podem ser mensuradas. A questão é, vamos remover esse tabu? Vamos falar sobre isso? Aqui, esse assunto é muito importante. É um dos mais importantes. A base, a criação, o fundamento de quem será um ser humano. Até a próxima. Siga o site. Tem cursos, tem um monte de coisas, porque não pretendo parar de trabalhar em cima dessa nova concepção, que não é minha nova concepção. O que eu fiz foi que nem uma costureira costurar informações científicas, artísticas, religiosas, perceber que elas diziam a mesma coisa e colocar uma tese que está lá nesse site www.cienciasdoiníciodavida.org, disponível. É fato. E é chocante, porque muitas das descobertas foram feitas nos anos 50, 60, 70, como ninguém sabe. Mais do que na hora de ser algo que você fala com os seus amigos e muita gente se liberta. E muita gente vai viver melhor. Até lá.